Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram no mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 6 de dezembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 98.700 dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 4%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está segurando um pouco mais o valor, apesar de também estar em queda de cerca de 1% nas últimas 24 horas, mas nesse momento cada unidade está custando cerca de 3.880 dólares americanos. Sem sombra de dúvida, a gente consegue ver que todo o mercado, de uma forma geral, está começando a ter uma leve correção. A Tron, por exemplo, que teve uma grande valorização ao longo dessas últimas semanas, nas últimas 24 horas está tendo uma queda de quase 8%. E isso a gente consegue ver nas principais criptomoedas. São poucas as criptomoedas que estão conseguindo nessas últimas 24 horas estar em alta, o que é normal. O Bitcoin, por exemplo, bateu a sua all-time high entre o dia 5 e o dia 6, chegando a quase 104 mil dólares, chegando em cerca de 103.900 dólares americanos, mas já teve uma grande queda, já bateu 91 mil dólares, já recuperou e nesse momento está 98. Então a gente está num momento de grande volatilidade no mercado, o que era esperado pela grande valorização que a gente viu e que a gente continua vendo. Apesar dessa queda nas últimas 24 horas, o Bitcoin, por exemplo, nos últimos 7 dias continuou com uma alta de cerca de 2%. O Ether, nos últimos 7 dias, está com uma valorização de aproximadamente 8%. XRP, nos últimos 7 dias, 36%. Então essa correção era esperada, é até saudável para o mercado, mas de qualquer forma o mercado já está se recuperando dessa correção e pelo visto continua com um bom viés de alta. Dando continuidade ao episódio de hoje, indo agora para os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, no dia de ontem, no dia 5 de dezembro, a gente teve mais um dia de inflow, mais um dia de entrada. Para vocês terem uma ideia, no dia de ontem a gente teve cerca de 8 mil bitcoins de entrada. Para ser mais exato com vocês, foram 8.636 bitcoins de saldo positivo. E, naturalmente, que nem a gente já tem falado quase todos os episódios aqui no Giro Bitcoin, o ETF de Bitcoin Spot que liderou o mercado no dia de ontem foi o da BlackRock, com quase 8 mil bitcoins de entrada só ele, foram 7.938. Para vocês terem uma ideia, agora o IBIT, que é o ETF de Bitcoin Spot da BlackRock, já tem 521 mil unidades de Bitcoin. E menos de um ano após o início das negociações, as negociações dos ETFs de Bitcoin Spot começaram em janeiro desse ano, janeiro de 2024. Em menos de um ano após o início das negociações, eles agora já têm sob gestão 1.104.000 unidades de BTC, o que já faz com que eles, se somar todos esses ETFs, já é um número maior do que todas as carteiras que a gente tem conhecidas. Por exemplo, a maior carteira que a gente tem mapeada no mercado é a carteira do Satoshi Nakamoto, é a carteira original, a carteira intocada do Satoshi Nakamoto, que tem 1.100.000 bitcoins. Então agora os ETFs de Bitcoin Spot já tem mais do que a carteira de Satoshi, que é previamente conhecida. A Binance, por exemplo, tem 633 mil bitcoins sob gestão. A MicroStrategy já comprou 402 mil bitcoins. O governo dos Estados Unidos, 198 mil. O governo da China, 194 mil. Então, só esses ETFs de Bitcoin Spot, a gente já sabe que é a maior carteira, digamos assim, de Bitcoin do que todas as outras previamente conhecidas. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas continuando ainda sobre ETF, indo agora para o ETF de Ether, do Ether Spot, o dia de ontem marcou mais um dia de forte entrada, e foi a entrada mais forte, foi a maior entrada desde o início das negociações em julho de 2024. O dia de ontem a gente teve 111.567 unidades de ETH de inflow, o que em dólar americano dá cerca de 428 milhões de dólares. Foi o maior dia, foi o melhor dia desses ETFs, foi o dia mais positivo, e isso pode ter duas grandes relações. A primeira grande relação é justamente sobre o aquecimento das altcoins. A gente tem visto que as altcoins têm ganhado um pouco mais de performance até mesmo em relação ao Bitcoin nesses últimos 2, 3 dias talvez. Esse é um ponto. E o outro ponto é o fato do Trump ter nomeado Paul Atkins como próximo presidente da SEC e ele ser uma pessoa pró-cripto. E o porquê que isso influenciaria nesse ETF? Por que isso influenciaria no ETF de Ether Spot? Pelo simples motivo de que o ETF de Ether Spot pode sofrer uma modificação dependendo da SEC, que é a modificação de passar a gerar rendimentos.
Inicialmente, as propostas dos ETFs pediam que pudessem ser feito o stake dos Ethers comprados. Foi negado pela SEC atual, pela SEC do Gary Gensler. É natural que, caso seja aprovada a possibilidade de rendimentos, possibilidade de fazer o staking, gerar rendimento para os detentores desse ETF, é natural que a gente veja um aumento de demanda. E isso já está acontecendo, uma corrida para esses ETFs. Então, esse é um fator que provavelmente está fazendo com que cada vez mais vejamos o interesse dos institucionais por parte desse ETF. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda continuando no tema de grandes compradores de Bitcoin, as compras de Bitcoin da MicroStrategy já registraram um lucro, claro, o lucro ainda não realizado, mas estão no positivo em mais de 17 bilhões de dólares. Vale ressaltar que nesse momento a MicroStrategy tem 402.100 Bitcoins, o que está avaliado em 39,68 bilhões de dólares, e isso já representa um lucro de 17 bilhões de dólares. Além disso, as ações da MicroStrategy apresentaram um desempenho ainda mais forte do que o preço à vista do Bitcoin. No acumulado do ano, as ações MSTR, que é o ticker de negociação da MicroStrategy nos Estados Unidos, subiram mais de 475%, superando virtualmente todas as ações do S&P 500, segundo dados do Google Finance e dos Leak Charts. Em 5 de dezembro, a MSTR tinha uma capitalização total de mercado de aproximadamente 92 bilhões de dólares, mais de 2 vezes o valor das participações em BTC subjacentes da empresa. Analistas dizem que as ações estão prontas para mais ganhos à medida que o frenesi das compras da MicroStrategy acelera. Como eu falei, a empresa nesse momento está com mais de 400 mil bitcoins e pelo visto eles não vão parar nessa quantidade. E enquanto a gente tem visto o mundo todo debatendo sobre a compra de Bitcoin, inclusive o próprio Michael Saylor, que é um dos fundadores da MicroStrategy, fez uma apresentação para a própria Microsoft falando por que a Microsoft tinha que adicionar Bitcoin, tinha que começar a comprar Bitcoin. Ou seja, está tendo esse debate no próprio conselho da Microsoft, enquanto o mundo todo está olhando de forma positiva para as criptomoedas. No Brasil, o Banco Central quer proibir a autocustódia de stablecoin. Inclusive, no dia de ontem, dia 5 de dezembro, teve uma audiência pública onde os deputados falaram que eles podem rever a lei que proíbe a transferência e a autocustódia de stablecoins. Que o Banco Central, representado por Renato Kiyotama Uema, que é o chefe adjunto do Departamento de Regulação, admitiu que a proibição de transferência de stablecoins para carteiras de autocustódia pode ser revisada. Abre aspas. Transferências para carteiras digitais poderiam aumentar a opacidade. O regulador precisa ser rígido para evitar riscos tributários e de lavagem de dinheiro. No entanto, ele afirmou que a consulta pública está aberta a sugestões que possam reduzir esses riscos. Abre aspas. Se houver soluções viáveis, a área técnica do Banco Central revisará sua posição para interferir o mínimo possível no mercado. Fecha aspas. Ou seja, ele falou que poderia sim rever isso, mas ainda falou que depende de diversos fatores para poder fazer essa revisão efetivamente. O Brasil está indo na contramão do mundo, enquanto no mundo o mundo todo está buscando ser mais crypto-friendly, buscando ser mais amistoso para justamente permitir mais inovação nesse setor. O Brasil está querendo proibir a autocustódia de stablecoin. Que nem eu já falei aqui em outro episódio, a justificativa é sempre bela, a justificativa é sempre bonita, lavagem de dinheiro, combater crime, etc, mas no final das contas o problema que isso gera é enorme. O problema que isso gera é cada vez mais falta de liberdade. A gente abre mão da nossa liberdade para ter mais segurança, no final das contas a gente não tem nem segurança e nem liberdade. O Drex, que é CBDC, que vai ser emitida pelo Banco Central brasileiro, já vai permitir um nível altíssimo de controle. Então, o objetivo, no final das contas, vai ser quase que criminalizar quem faz a autocustódia de criptomoedas, porque dessa forma, fazendo autocustódia, o governo, o Estado, não consegue meter a mão no seu capital. Então, a gente precisa pressionar mais ainda o Banco Central, a gente precisa aumentar ainda mais o barulho que a gente está fazendo para tentar com que o Banco Central não passe esse pedido, né, de lei, não passe essa regulamentação. Então, a gente vai continuar acompanhando e vai trazer aqui para você sempre no Giro Bitcoin. E só para fechar uma rapidinha, o governo da República Tcheca eliminou os ganhos de capital, as taxas de ganho de capital em bitcoins que você segurar por mais de 3 anos. Então, se você tem bitcoin que não mexe por mais de 3 anos, você vai conseguir realizar na República Tcheca sem
precisar pagar nenhum imposto de ganho de capital. E vale ressaltar que esse tipo de medida diversos países da Europa já têm adotado. Se você segurar o Bitcoin ou a criptomoeda por mais de X anos, você não paga imposto de ganho de capital em cima dela. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente quer criminalizar quase o P2P e o ATC. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da semana que vem. Muito obrigado. Não deixa de se inscrever por qualquer que seja o player que você está escutando a gente ou vendo a gente. Se inscreve aqui no podcast, que isso ajuda muito com que a gente possa continuar produzindo conteúdos diários para você. Um bom final de semana e até a próxima segunda-feira.